Olá, 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 olá. É aqui a parte 2 do vídeo 2, ok? Achei ele muito longo, falei que ia dividir. Se eu não sinto a necessidade, eu não divido, ok? Eu sou Mariana de Brito, bem-vinda ao meu canal para amantes de marketing estratégico. Aqui eu falo sobre marketing estratégico e aplico ele de forma ativa na Degelo, que é um outro canal, que é uma outra proposta minha. Então, tudo que a gente fala aqui, a gente aplica lá. Então, aplicando estratégia ao vivo, praticamente, é isso. Peço a compreensão de vocês, porque eu tô em outro espaço gravando. Hoje é final de semana, então tem muito barulho, tem muito cachorro, tem muito dedo no... Tem muito carro, tem muita moto. Então é isso, galera. Eu peço a compreensão de vocês e bora lá. Vamos lá. Introdução a Marrucha, seguro. Se emocionar em frente à câmera é marketing? Depende. Hoje a gente vai falar sobre como o seu corpo, sua expressão, a sua dor viram comunicação. E como isso ativa gatilhos mentais legítimos sem manipular. Já começamos bem. Gostinho bom. Sabe o que é essa fala da introdução? Eu pensei bastante nela. E ela veio, na verdade, porque eu assisti um vídeo da Lady Gaga quando ela estava em Art Pop, né? Fazendo as turnês ali maravilhosas. E ela sobe no palco, linda. E ela fala algo assim, não vou lembrar o certo, mas a essência tá muito nisso. Ela falou assim: pega toda a sua dor e transforma em arte. Pega toda a sua dor e transforma em arte. Qualquer tipo de arte, transforma em arte. Tira ela de você. Ela não falou essa parte. E monetiza isso. E é isso que eu vou jogar pra vocês. Pegam toda a dor de vocês, todo o anseio de vocês, se transforma em arte de alguma forma e joga pro mundo. Porque foi isso que Lady Gaga fez. Lady Gaga. E quem falou isso também de uma forma... Eu vou estar sempre fazendo essas pausinhas, tá, gente? Porque vai ter cachorro, vai ter moto, vai ter dedo e gritaria, tá bom? Outra artista que falou disso também, de você pegar toda a sua dor e transformar isso em arte, foi a Adele. And this control, and this bumbu. É, gente, é sobre isso. Então, nossa, essa é pra jogar no peito, não é? Então é sobre isso. Meu microfone desligado. Vamos lá, galera. Relembrando, lá no primeiro vídeo, a gente falou dos 3 livros, os 3 autores que a gente está trabalhando. Esses 3 autores trazem insights nas suas obras. E ao final, a gente vê como esses insights... Ao final não, mas entre esses insights, a gente vai vendo tudo o que acontece, que eles ofertaram pra gente nesses livros de insights que a gente coloca na Degelo, ok? E eu vou estar lendo com a minha cola, que vocês sabem que eu não vivo sem minha cola, porque eu não sei... negócio que ator faz gravar, né? Gravar na cabeça, as falas certinho. Não sei fazer isso, eu tenho outro probleminha, que eu vou abrindo várias layers. Várias páginas e vou acabando não fechando. E não fechar significa péssimo. Vai fechar o assunto? Hora dessa, vai fechar o assunto. Então tá, gente. Cialdini, né, diz os gatilhos que realmente importam. Vamos olhar de novo pro episódio com a lente de Cialdini, ok? Cialdini. Gente, desculpa as pronúncias, ok? Então, Cialdini vem mostrando pra gente a afinidade, a autoridade e a coerência. A afinidade. Você não se apresenta como especialista, e sim como gente. E isso é importante, mas me traz 2 vertentes. Vamos discutindo isso aí.
Eu, como uma pessoa que estou educando, estou trazendo ensinamentos para vocês, não apresentar essa especialidade, como eu não tenho uma especialidade em marketing, mas eu tenho em administração, eu tenho em publicidade, e eu tô entrando em dança também, que é o corporal, que é como a música na mente também, que isso a gente vai elaborando aqui. Tenho especialidade sim para falar sobre isso. E sou autodidata, estudo isso por mim mesma. Eu preciso ter esse respaldo com vocês para também não ser uma pessoa que senta aqui e tá falando besteira. Ou tá pegando pedacinhos dentro de um livro e tô jogando aqui para vocês. Porque aí se vocês compram um livro, colocam no chat GPT e tem lá para vocês, né? Isso aqui é para trazer justamente um laboratório de onde eu aplico essas estratégias na Degelo e depois trago os resultados, que são com dados. A gente fica no mesmo caminho? Não. O que esses dados mostram? A gente precisa sair daqui e ir para outro lugar? Ou não, a gente continua ou a gente dá 2 passos para trás? Então, dependendo do seu nicho, eu acredito sim que há essa necessidade de uma especialização ou de uma afinidade com aquele assunto da qual você quer falar, do que você quer fazer. Porque aqui no YouTube, nessa plataforma enorme, há sempre um ensinamento, né? Ou se você for só entretenimento, como é Degelo. Por isso que o Cialdini fala, a Degelo ela não precisa de especialista. Porque ela não tá ali, aquela personagem, todo aquele projeto, aquela minissérie, ela não é para ensinar. Ela é para entreter, para gerar identificação com vocês. E neste processo, aquela personagem vai crescendo e vocês também, os espectadores vão criando também insights do que eles podem melhorar, no que não podem melhorar, né? Mas não é a característica da Degelo, é a característica da Bridge, que é você aqui, ok? Autoridade. Não imposta, é percebida, a pessoa vê, sente e reconhece. Coerência, você está alinhada entre discurso e emoção, e isso é raro. Parabéns pra mim, isso fechou o vídeo com vocês. Tô brincando. Então, Cialdini apresenta esses gatilhos. Então, quais foram os 3 gatilhos que, lendo Cialdini, eu percebi que a Degelo tem? Da afinidade, autoridade e coerência, ok? Esses são os gatilhos que funcionam porque são verdadeiros. E o cérebro reconhece quando são. Porque quem não tem um family shoes, daddy shoes, mommy shoes? Também não gosto de crucificar ninguém. Eu esqueci o nome da psicóloga que eu tenho no meu Instagram, que eu adoro ela, que ela só dá lapada. 6 horas da manhã você já acorda assim, puta, mano. Mas ela é muito boa, né? Porque ela fala que os nossos pais deram muito mais do que eles tiveram pra gente, né? Mesmo nos trancos e barrancos, nos traumas e não traumas, foi dado dessa forma, né? Então, crucificar a family não é o meu ponto aqui, tá bom? Passando pra mais um tópico. A força da memória emocional. É o que a gente falou anteriormente, gente. Boticário, Cacau Show, Cacau Show, a Coca-Cola, a Nike, gente, just do it. Nossa, me emociona muito, nem entrei ainda aqui, mas me emociona muito o comercial em gestão das atletas, né, o Dia da Mulher. Gente, o que é aquilo, cara, né? Que grandiosidade, que tato, que forma carinhosa de trabalhar com aquilo. Eu até hoje eu assisto e me emociono, porque tá falando comigo. Então vamos lá. O que faz o público lembrar do episódio não é o roteiro, é a emoção. Exatamente. Exatamente. Quando eu pensei na Bridge, eu ia trabalhar eu já sabia que... na Degelo, desculpa, não, na Bridge. A Bridge Educação. É sempre aquilo, é um trabalho de feridas próprias, né? É sempre um trabalho de feridas próprias que... podre. E que ou você mexe naquilo ou você apodrece junto. E bem-vindo ao mundo.
O mundo não vai fazer o kiss your ass. Não vai, não. Ela vai ser suck me. Eu tô zoando nada. É tipo isso. Então, é bem esse trabalho mesmo. Eu já sabia que eu ia mexer em feridas muito grandes, que a gente tá no Brasil. Eu sou mulher. A gente entende como a família brasileira é hoje. A gente sabe que 90 não. Mas a gente sabe que a maioria dos lares hoje brasileiros são sustentados por mulheres. Então, vários assuntos iam ser tratados ali. E que muita gente se identificar por essas feridas e porque elas são multas do nosso universo e principalmente do nosso país, que é onde vive o Brasil, né? E a emoção sempre foi o gatilho para ser trabalhado. E também de ser trabalhado de uma forma carinhosa, não grosseira, não ríspida, porque também não é pra ninguém se assustar e xingar aquilo, né? É como ele se sentiu ao assistir. É isso. Segundo a neurociência, gruda na memória de longo prazo. É isso. Como as publicidades grudaram na minha memória há tantos anos, né? E porque elas se repetem também. Eu acredito muito naquilo que acredito muito porque é ciência. Mas eu ter tido meu primeiro contato foi com a Anitta, né? Que você precisa ser visto 3 vezes, né? Você precisa estar ali 3 vezes com aquele público, revisto 3 vezes. E a Coca-Cola sempre faz isso. Não é só no Natal. Não é só no Natal. Mas são nos dias quentes, são no dia dos namorados, dos amigos, dos pais, de todo mundo. Então a gente vê com uma frequência enorme, absurda, enorme, né? Então aqui, a força da memória emocional. Força da memória emocional gruda na memória de longo prazo, que é o emocional. Sistema límbico 1, galera. É por isso que grandes marcas fazem você sentir antes de explicar. E é por isso que o episódio do degelo se torna marketing, mesmo sem intenção comercial. Claro, por agora. Because I like money. Because I like money, I like proposal. Mas é muito isso mesmo. Quando a dor vira estratégia sem ser exploração. Por que eu quis trazer isso? Porque vemos bastante coisas, né? A gente tem influenciadores que, né? Tigrinho aí. E é aquilo, né? Até que ponto a gente explora isso, né? Até que ponto isso deixa de ser algo que de alguma forma vai agregar a vida de alguém, isso só se torna business, né? Porque também só se tornar business fica muito vazio. Claro, isso é da apaixonada em marketing estratégico aqui. Mas a gente também, eu tenho muita noção do mercado. E mercado não se faz sem money, sem dinheiro, sem grana, né? Você não está explorando a própria dor para vender. Você está sendo real. E quem é real, ativa identificação. Por isso que a gente se identifica com vários artistas, assim, com músicas de vários artistas, né? Lembra o Tempo Rebelde da Rihanna? Ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam. Numb. I'm going up, hey, I'm going up. Né? Beyoncé também. I'm a single lady, I don't see no ring. You put your hands up. Lemonade. Ai, gente. E a gente consegue ver, né, nos artistas que eles passaram por certas situações das quais a gente passou. A magnitude é diferente, mas alguém conseguiu criar com aquela dor. Que é o que a gente falou anteriormente. Né? Criar com aquela dor, tornar arte com aquela dor. Artistas fazem isso, a arte, né? A arte é você transformar isso, né? A arte é transformar a dor em algo, né? Na sua tela, no seu sapato, na sua roupa, numa luva de boxe, num óculos. Muito interessante, né? E a gente já tá indo pro fechamento. Olha, gente, pro fechamento de tudo isso aqui. Pro fechamento. Então, assim, gente, quando feito com consciência, isso é um dos ativos de marca mais poderosos que existem. A experiência emocional compartilhada, né?
Coca-Cola é compartilhado. Lady Gaga compartilhado. De gelo é compartilhado. E é sobre isso. E é aquilo. Sempre vai ter uma pergunta pra vocês no final dos vídeos, tá? É aquilo, jogando o peito de vocês pra gente se conversar nos comentários, ok? Que você já é inscrito, você já deu o like. E agora você vai comentar, é sobre isso, é sobre isso, é sobre isso. Vamos lá, gente. Aqui... Vou fazer só uma. Qual foi o último conteúdo que te fez sentir alguma coisa de verdade? Não sei, gente. Porque realmente a gente também tá tudo intoxicado com um monte de coisa que a gente assiste e não vale de nada, né? Só entretenimento, só entretenimento. Mas a última coisa que vocês assistiram que te tocaram? Sim, eu assisti o filme chamado Black Tea, que tá nos streamings da Zuzinha. Esqueci. Mas só que eu queria muito assistir esse filme, muito assistir esse filme. Que é a personagem é uma moça de Angola, que sai do seu país, estava prestes a casar, mas não casou, porque descobriu uma traição um dia após seu casamento. E foi pra China. Pra China foi trabalhar com um homem que trabalha com chá. E eles se apaixonam e tem uma história... Assim, é porque o romance é muito incrível isso. Eu acho que por isso que eu queria tanto assistir. O romance asiático, ele é muito diferente do nosso. Né? A gente vê nos doramas, que é uma mentira também aquilo ali, né? Mesma coisa que você vê nas nossas novelas brasileiras, que certa parte são mentira, ficção, e certa parte não são, né? Porque no Brasil a gente trabalha muito com histórias das quais a gente vê sempre, né? Já os doramas, não acredito que aquilo exista, porque é só você ver os próprios jornais, né? Feminicídio, não sei se pode falar isso, gente. Em alta. Um negócio assim. País que odeia as mulheres, parece. Né? Da China, já não sei muito sobre a China, mas assim, é diferente. E é muito legal você ver outras formas de amar, né? Como um toque, ele é muito mais significativo do que o nosso aqui, que é só uma coisa, tudo bem, what's up, né? Mas é muito legal, eu queria assistir. Yes. E me tocou muito justamente com isso. Outras formas de amar. Outras formas de significar coisas que eram insignificantes até então, mas que para aquele país é tão significante. É um olhar, cara. É muito legal. Se vocês puderem assistir, Black Tea. Adorei. Agora eu quero ver o de vocês. E não corre, não? É isso, gente. Muito obrigada. Até mais.